Olá, aluno! Olá, aluna! O objetivo desta aula é apresentar a linguagem de programação TypeScript, mostrar sua instalação e realizar os primeiros testes de codificação utilizando essa linguagem. Antes de começarmos a programar definitivamente em Node.js, vamos aprender a utilizar a linguagem TypeScript, pois será a linguagem utilizada ao longo do nosso curso. Como você já possui conhecimento prévio em JavaScript, eu tenho certeza que você não terá dificuldades. Afinal, o que é o TypeScript? TypeScript é uma linguagem de programação de código aberto desenvolvida pela Microsoft. A linguagem surge como uma extensão do JavaScript, adicionando a este funcionalidades que nativamente não estão disponíveis, como tipagem estática de dados e todos os conceitos da orientação a objetos. Em essência, o TypeScript é JavaScript, só que com mais recursos e organização. E optar pelo uso do TypeScript é muito vantajoso para aqueles que usam o JavaScript intensamente em seus projetos e desejam construir códigos com melhor arquitetura, mais robusta. Essa escolha permite a aplicação de padrões de projeto e práticas comumente encontradas em outras linguagens orientadas a objetos, ampliando a eficiência e a clareza do código. Vamos agora falar o que seria a tipagem estática e de tipagem dinâmica. Em JavaScript, uma variável pode receber qualquer valor. Logo, ela pode começar com um valor numérico e terminar com um valor string. Essa possibilidade de trocar o tipo do valor que uma variável pode receber é chamada de tipagem dinâmica. Veja um exemplo. Já em TypeScript, o tipo do valor de uma variável não pode ser alterado após a sua declaração. Isso é, ao declarar uma variável você necessariamente precisa informar o tipo de valor que ela irá armazenar. E se durante a implementação do seu código você passar um tipo de valor diferente do esperado, o programa apresentará um erro. Veja alguns exemplos de declaração de variáveis no TypeScript. Agora que você entendeu a diferença entre tipagem estática e tipagem dinâmica, vamos agora instalar o TypeScript. Mas atenção! Para instalar o TypeScript, lembre-se que primeiro é necessário que você tenha o Node e o seu gerenciador de pacotes, o NPM, instalados em seu computador, como mostramos em nossa aula anterior. É importante que você saiba que o TypeScript é instalado como um pacote global de bibliotecas dentro do Node por meio do NPM. E para instalá-lo é necessário abrir o prompt de comandos e executar o seguinte comando. Após a instalação, vamos verificar se tudo ocorreu como esperado. Voltando ao prompt de comandos, vamos verificar a versão do TypeScript que foi instalada, executando o seguinte comando. Como resultado, será apresentada a versão TypeScript no próprio prompt de comando, o que significa que a instalação ocorreu com sucesso. É muito importante que você saiba que todos os comandos do TypeScript estarão disponíveis executando o comando tsc. Excelente! Agora você está com tudo pronto para criarmos o nosso primeiro programa em TypeScript. Então, crie um novo diretório para organizar os exemplos que iremos construir. Na sequência, abra essa pasta dentro do VS Code. Com o VS Code já aberto, crie um arquivo chamado exemplo01.ts. Observe que os arquivos TypeScript têm a extensão .ts ao invés de .js. Na sequência, abra o arquivo exemplo01.ts e digite o código,
e ao terminar, salve as alterações. A figura a seguir mostra em detalhes todos os passos realizados até aqui. Agora vamos executar o programa. E para isso primeiro é necessário convertê-lo de TypeScript para JavaScript, executando o seguinte comando no terminal do VS Code. Após o comando, o arquivo exemplo01.js será automaticamente criado no mesmo diretório. Veja como fica a estrutura do nosso projeto. Somente após a conversão do arquivo .ts para .js é que o programa pode ser de fato executado pelo Node. Saiba que todo arquivo TypeScript precisará ser convertido para JavaScript, para que ele seja reconhecido pelo Node. Agora estamos com tudo pronto para executar o programa. Para isso, rode o seguinte comando no terminal do VS Code. Agora sim o programa executa o código-fonte contido no arquivo e apresenta uma saída. A figura a seguir mostra em detalhes todos os comandos executados e a saída do programa. Maravilha! Você acaba de implementar o seu primeiro programa na linguagem TypeScript. Mas por um acaso você achou muito trabalho ter que sempre fazer a conversão de arquivo TypeScript para JavaScript? Então vamos encurtar essas etapas. E para isso vamos importar o módulo tsNode que nos ajudará a fazer esse trabalho. Então volte ao terminal do VS Code e vamos executar o seguinte comando. Ao concluir a instalação do módulo você perceberá que automaticamente dois arquivos serão criados, package.json e package.lock.json. Além dos arquivos, também foi criado automaticamente a pasta Node Modules. Dentro desta pasta é colocado o código do módulo tsNode que foi importado, bem como o código das dependências que ele utiliza. Veja na imagem como fica a estrutura do projeto após a instalação do tsNode. É muito importante que você saiba que os arquivos package.json e package.lock.json, além do diretório Node Modules, são obrigatórios em projetos Node. E ao longo do nosso curso iremos detalhá-los melhor. Perfeito! Agora estamos com tudo pronto. Então vamos alterar o código do arquivo exemplo01.ts, adicionando o seguinte código. Após salvar as alterações, vamos rodar novamente o programa. Então volte ao terminal do VS Code e digite o seguinte comando. Com esse comando, o código será executado diretamente, sem a necessidade de gerar o arquivo JavaScript. Veja na imagem como fica a estrutura do programa e o resultado da execução. Repare que para executar o comando foi necessário utilizar o npx. O npx está presente dentro do npm e é utilizado para executar comandos utilizando os módulos importados em nosso projeto. Como precisamos do tsNode para reconhecer os arquivos .ts, logo precisamos informar esse módulo no comando de execução. Então lembre-se, sempre que você for rodar um programa TypeScript diretamente, você precisará ter o tsNode instalado em seu projeto e utilizar o seguinte comando. Mas fique tranquilo, pois mais à frente em nosso curso vamos encurtar ainda mais os passos para executar programas TypeScript. Perfeito! A execução do programa TypeScript utilizando o tsNode ficou muito mais fácil e direta. Agora repare na imagem o arquivo exemplo01.js.
criado na primeira execução do programa. Esse arquivo pode ser removido, pois utilizando o TS Node ele não é mais necessário. Antes de terminarmos a nossa aula, é muito importante que você saiba que no próprio site do TypeScript há um ambiente de teste de código. O site pode ser acessado pela seguinte URL. No site, como você pode perceber, o lado esquerdo é o local onde você faz a entrada do código TypeScript. E após digitar um código qualquer, basta pressionar o botão Run para rodar o programa e ver o resultado. Um ponto muito interessante está no lado esquerdo da janela, que além de mostrar o resultado da execução do programa, ele também apresenta o código JavaScript que é gerado a partir do TypeScript. Vá em frente, acesse o site e faça alguns testes. Tenho certeza que você irá aprender bastante. E aproveite também para ver a documentação do TypeScript existente neste site. Ela é bem completa. E essa foi a nossa aula de apresentação da linguagem TypeScript. Parabéns por ter chegado até aqui! Nas próximas aulas vamos aprender mais sobre os diferentes tipos de variáveis e como elas são utilizadas. Então fique ligado! Se inscreva no canal e até a próxima aula!